Projeto de Lei Complementar 34/2015, de autoria do Prefeito Municipal, altera e revoga dispositivos da Lei Complementar 97, de 23 de dezembro de 2008, com alterações subsequentes, e da outras providências, quórum maioria absoluta. Com vistas ao vereador Olímpio Jorge Nabem, que não exarou parecer por escrito, irá se manifestar verbalmente. Pela normal tramitação, a doutora Glaucia vai pedir adiamento. Ok. Então, as comissões permanentes exará parecer pela tramitação. O vereador Cláudio Honor Risse solicita a dispensa da leitura dos pareceres e a regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão. Pois não, vereadora Glaucia. Senhor presidente, eu gostaria de estar pedindo vista no projeto. Pois não, professor Adilson. Doutora Glaucia, eu gostaria de sugerir que a senhora pedisse o adiamento, porque a vista é um projeto complexo e vai precisar ainda mais, só com a vista não será possível. E eu gostaria também de aproveitar e até passar algumas informações para os pares, que eu pesquisei sobre o processo, sobre o projeto, até que facilite também que os pares possam ter essas informações e encurtar aí o caminho, tá? Então aí eu acho que poderia estar pedindo adiamento, eu apresentar essas informações para que possa dar tempo de fazer as possíveis emendas. Pois não, professor, eu peço adiamento, então, para 20 dias. Não, adiamento não suspende as discussões, então vamos ouvir o professor Adilson e depois a gente... Vamos... Senhores, vista, suspende a discussão, adiamento não suspende a discussão. A vereadora suspendeu o pedido de vista, então entra em discussão o projeto. Com a palavra, professor Adilson. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo a doutora Glaucia por ter sugerido o adiamento. Então, desde já, muito obrigado. E eu gostaria de estar passando algumas informações. Eu estudei esse projeto, pesquisei a respeito do assunto, desde quando ele foi apresentado em plenário no dia 17 de agosto. E ele é apresentado como uma forma de estar se adequando à Lei 15.600 de 2014, que é uma lei estadual. Essa lei 15.600 de 2014, uma lei estadual, o que ela vem propor? É uma lei extremamente curta, pequena. Ela está propondo que o imposto sobre serviço de qualquer natureza passa a ser um emolumento para os cartórios do Estado de São Paulo. Só que essa lei, o governador chegou a vetar esse projeto de lei. Aí voltou para a Assembleia Legislativa e os deputados estaduais derrubaram o veto do governador. Então, o veto do governador é extremamente fundamentado, tá? Ele mostra que a lei ela é inconstitucional, mesmo sendo inconstitucional, só para vocês observarem a força que tem os cartórios no Estado de São Paulo e no Brasil. Eles conseguiram convencer os deputados, fazer com que os deputados derrubassem o veto do governador. Então, a Casa Civil elaborou um parecer extremamente constitucional, fundamentando e mostrando que por que a Lei 15.600, que cria esses emolumentos para os cartórios, ela é inconstitucional. Porque o artigo 236 da Constituição Brasileira, que trata sobre os cartórios, diz o seguinte, que é de competência de lei federal criar esses emolumentos para o cartório. Então é só pegar. Então nós vamos verificar e a gente vai apresentando. Então aqui está o artigo 236 da Constituição Federal. O que fala o artigo 236? Os serviços notariais e de registros são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Então os serviços de cartório é uma delegação,
é função do poder público, mas ele delega para os cartórios privados exercerem. E depois fala, o parágrafo 1º do artigo 236 da Constituição. A lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Parágrafo 2º. A lei federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos. Olha lá, a lei federal. É aí que essa lei 15.600 ela se torna uma lei inconstitucional. Porque no parágrafo 2º do artigo 236 da Constituição Brasileira fala que a lei federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. E depois, no parágrafo 3º, o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de 6 meses. Então é esse artigo que regulamenta, que estabelece como que deve funcionar os cartórios. É evidente que vão ter outras leis complementares. E agora, a Lei 15.600. Então a Lei 15.600 é simplesmente isso. O que fala a Lei Estadual 15.600? Apresentado pelo projeto de lei 722. O presidente da Assembleia Legislativa faz saber que a Assembleia decreta e eu promulgo nos termos dos artigos tal. Aí vem o artigo 1º. O artigo 19 da Lei 11.331, de 26 de dezembro de 2002, passa a vigorar acrescido da seguinte parágrafo. Parágrafo 1. São considerados emolumentos e compõem o custo total de serviços notariais e de registro, além das parcelas previstas nesse artigo, a parcela dos valores tributários incidentes instituídos pela lei do município da sede da serventia, por força de lei complementar federal ou estadual. Essa lei entra em vigor. Então, simplesmente, essa lei cria esse emolumento para os cartórios. Esse projeto de lei complementar número 34, 2015, vem simplesmente para transferir esses pagamentos, que é a função dos cartórios, o imposto sobre serviço de qualquer natureza. Quem tem que pagar é quem presta o serviço e não quem toma o serviço. Agora, nós vamos perceber que está se criando uma exceção aí. Somente os cartórios que são prestadores de serviços que vão poder repassar para as pessoas que tomam o serviço. Então eles vão chamar isso de cobrança ad valorem, que vem junto com o valor já estipulado. Então isso significa o quê? Que será transferido para que os munícipes paguem esse tributo, que é de competência. Quem tem que pagar são as pessoas que oferecem o serviço, e não quem toma o serviço. E aí nós temos o veto total do governador a esse projeto de lei. Tá? E eu até sugiro, depois peço para que seja incluído no projeto, no processo do projeto, o parecer, o veto do governador, que isso seja incluído peço que seja a permissão do plenário para que isso seja incluído no projeto. Então, qual que é o ideal? Podemos todos nós apresentarmos a emenda e todo mundo assinar junto, aqueles que concordarem. Que se estabeleça que seja um valor que quem tem que pagar, a obrigação em pagar, que sejam os cartórios e não os munícipes, tá? E que esse valor seja sobre, aquilo que os cartórios arrecadam. Tá? E hoje está muito fácil a gente saber quais são os valores que os cartórios arrecadam. Eles são obrigados a publicarem no Conselho Nacional de Justiça. E eu trouxe aqui também, então ainda é o veto do governador. Então ele explica justamente isso, que essa lei ela é inconstitucional, ela está ferindo a Constituição. E saindo daqui, passando da votação desse projeto, a minha intenção até de encaminhar para o Ministério Público, para ver a possibilidade do Ministério Público entrar com uma DIN de derrubar essa lei estadual, que ela está contrariando a Constituição. E aí vem a assinatura do governador dizendo por que ele está votando, pede para que seja vetado totalmente essa lei. E aí vem a pergunta,
por que tributar ad valorem somente os cartórios sobre o tributo do imposto sobre serviço de qualquer natureza? E os outros prestadores de serviço? Então você percebe que quem está por trás é o lobby muito forte dos cartórios, que eles estão defendendo os seus interesses. Ou seja, eles não vão pagar os tributos e quem vai pagar são os munícipes. E as outras pessoas, os outros setores da economia que prestam serviços e que não vão pagar de valor. Eles serão responsáveis pelo pagamento dos demais contribuintes. Como é que ficam? Então a gente percebe que está tendo uma exceção, que está tendo um favorecimento por um setor poderosíssimo economicamente e que está fazendo valer os seus interesses nos parlamentos brasileiros. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Deixa eu verificar porque eu trouxe. Não foi colocado. Tem a parte aí que mostra o orçamento de cada cartório de Barretos? Antes da pergunta? Professor Adilson, mas entendendo toda a sua explicação plausível, a gente vê que é um assunto bem complexo, importante. Tá aqui, ó. Nós tínhamos a vista do projeto, mas eu acho que é interessante a gente estar encaminhando isso para o nosso jurídico. Para poder... Sim, eu acho que é outro procedimento correto. Para a gente poder ter uma segurança para poder votar nesse projeto. Aqui, ó. Então aqui eu gostaria de estar apresentando aos senhores vereadores qual que é a receita bruta de cada cartório do município. Então, geralmente, os que vão ter a receita menor, mais baixa, são os cartórios de registro civil. Então nós vamos observar a receita bruta de 2014. Do primeiro tabelião de notas e de protestos, de letras e títulos. Então eles tiveram um faturamento bruto de 3 milhões e 84. Desses 3 milhões e 84, ele fica com 62% e meio. O correto é que esse 62% e meio seja tributado e daí sai o valor do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então esse primeiro cartório, qual que seria o valor que ele deveria ter pago sobre o ano de 2014? Ele deveria ter pago ao município R$ 57.842. Esse seria o valor correto que ele deveria pagar. Agora, o segundo tabelião de notas e protestos e letras e títulos, a receita, só para pedir... Tá? Então, o segundo tabelião de notas e protestos de letras e títulos, a receita bruta dele foi R$ 3.013.000. O que ele fica com 62%, o restante ele repassa para os órgãos públicos. Então a receita líquida dele foi de R$ 1.883.000. Tributando o ISS de 3%, ele teria que pagar ao município R$ 56.508. Agora, o oficial de registro civil, tanto o primeiro quanto o segundo, nós vamos perceber que eles arrecadam bem menos. Então, no caso, o primeiro subdistrito arrecadou o valor de 630 mil, tirando lá. Só que os registros civil, os valores que ficam com eles é 82%, não é mais 62% e meio. Então ele fica com 82% e vai tributar 516.804, que é o valor da sua receita, podemos assim dizer, líquida, né? Retirando o que ele tem que repassar para os órgãos públicos. Então ele teria que pagar ao município o valor de 15.505. Depois, o segundo cartório, que é o que menos arrecada, ele teria que pagar 6.039 de tributos. Então nós vamos observar que, pela lei atual, o que está pagando a mais do que arrecada é o que ganha menos. Então o valor que ele tem que recolher pelo valor fixo, estabelecido pela lei atual, ele tem que repassar para o município 7 mil. Ele teria que passar 6 mil. Então, aquele que está ganhando menos, tem um faturamento bem menor, ele está repassando a mais. Tá? Agora, o registro de imóveis e anexo é o que mais arrecada. Então, o faturamento dele é de 7.422.215. Desses 7 milhões, ele fica com 62, que passa a ser o faturamento dele líquido de R$ 4.638.804,81.
vai ser tributado 3% sobre o imposto de serviço de qualquer natureza, então ele tem que repassar para o município 139.167. Quanto que ele está repassando? Apenas R$ 30.000. Tá? Porque, pela lei atual, ele pode escolher, ou ele vai tributar ad valorem, ou ele vai tributar por valor fixo. Então ele vai escolher o valor fixo. Por que ele vai escolher o valor fixo? Porque em vez de ele pagar R$ 139.067, ele vai pagar 30 mil por ano. Tá? Então nós temos que fazer essas correções para que não seja penalizado o munícipe, para que passe para o munícipe e também para que pague-se o valor correto, como já estipula a lei, os 3%. Então são essas informações que eu gostaria de estar passando. Toda essa documentação está disponível, quem quiser copiar, tirar, confirmar, está à disposição de todos. E eu peço para que isso seja anexado junto ao processo do projeto. Então é só, muito obrigado pela oportunidade. Eu coloco a votação ao plenário juntada aos autos da documentação do professor Adilson. Os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pois não, vereador Carlão. A segunda coisa é o encaminhamento ao jurídico. Os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestem. E tem o pedido de adiamento da doutora Gláucia, que eu coloco a apreciação do plenário. Os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passaremos à discussão única de requerimentos e indicações. O vereador Dr. Kiko Miziara solicita o englobamento da matéria. Os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Vereadora Paula, quer um destaque? Gostaria de destacar o requerimento 1193 de 2015. Posso falar? 1193. Pode falar? 1193. Eu coloco a apreciação dos plenários. Os favoráveis ao destaque permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Pois não, vereadora Paula. Eu não poderia deixar de registrar aqui o meu agradecimento ao deputado federal Orlando Silva. Nós fizemos um requerimento pedindo para que ele apresentasse esse projeto de lei a nível federal, devido à competência. E esse projeto visa trazer uma igualdade para as instituições que cuidam de animais, porque hoje toda instituição filantrópica ela consegue o benefício junto ao INSS para não pagar a sua contribuição patronal. E, infelizmente, aquelas instituições que cuidam dos animais, fazem um trabalho filantrópico, hoje elas são obrigadas a fazer esse pagamento, existe um grande rombo, e é de fundamental importância que a gente traga essa igualdade também para essas instituições, que suprem aí a deficiência do Estado, que suprem a deficiência hoje de cuidado, da necessidade que a gente tem de olhar também para os nossos animais. Hoje, na nossa Constituição, está prevista essa visão biocêntrica. Todos nós somos seres vivos e merecemos respeito. Então, quero aqui deixar registrado o meu agradecimento ao deputado Orlando Silva, de saber que em 2 anos e meio de mandato a gente já pode aí estar tendo essa felicidade de poder ter colaborado com o projeto a nível federal. Muito obrigada. Está em votação o requerimento número 1193/2015. Os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Exaurida a pauta e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.